Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Iniciando, abrindo o curso, tendo a honra de abrir esse curso, é sempre uma emoção nova, uma expectativa muito grande quando eu faço um reta final desse, para mim é o maior concurso desse ano, talvez saia a TJ São Paulo, escrevente, mas se não sair, certamente é o maior concurso de tribunal do país. Então, parabéns pela escolha. Você está aí junto com 150 mil prestando tranquilamente a prova aí no dia 7 de junho. E eu costumo dizer o seguinte, só me permita essa introdução, se você não me conhece, eu sou o Ricardo Baronovski, eu sou professor de Direito Constitucional, mas sou coordenador do curso. Dada alguma pequena vivência aí de prestar prova, etc., não tem nada de especial, tá? Não tem fórmula mágica, detox, não vai emagrecer em 3 semanas. Em verdade, é trazer os 120 concursos que eu prestei e mostrar o que não deve ser feito, o que deve ser feito, as várias conversas com os aprovados, e dizer que essa vida vale a pena, você sempre vai estar motivado nas minhas aulas, isso é o mais importante. Às vezes eu posto uma dica jurídica lá no meu Instagram, eu te convido até a me seguir, @Ricardo Barnovski, tem 200 curtidas. Eu posto uma dica motivacional, tem 5 mil, por quê? O pessoal, juridicamente, na parte não jurídica, ele está muito bem, mas ele precisa de motivação para continuar nessa vida, que uma hora vai dar certo, e é isso que eu sempre tento expor para vocês. Continuem, que todos passam, só não passa quem desiste. Bom, o que eu vou fazer nessas 3 aulas, que provavelmente deve ser a aula inaugural, aí, a não ser que você esteja assistindo o contrário. Mas não tem prejuízo também se tiver. Na mentoria jurídica, fui eu que desenvolvi, aliás, todos os concorrentes estão copiando, estou vendo isso no mercado. A primeira vez que eu trouxe isso foi na Polícia de São Paulo, no intensivo, no começo do ano. Falei, pô, deu certo, a repercussão foi boa. E basicamente é mostrar como eu estudava e o que você precisa fazer até o dia 7 de junho. Então, assim, quando eu monto um reta final, eu dizia para vocês, todo o curso é novo, todo o curso é inédito. As nossas 2 preocupações aqui, para quem vai prestar Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é focar principalmente no perfil CESP, que leva agora o nome de Sebrasp, mas é a tradicional CESP, mas é um perfil diferente porque não é verdadeiro e falso, não é certo e errado, mas múltiplas escolhas. Tem 5 alternativas para acertar as 60 perguntas, seja qual cargo for você prestar, perfeito? O segundo perfil que eu tenho, e foi por isso que eu demorei bastante, já começamos no intensivo pesquisando, é saber o perfil do TJ Rio de Janeiro. Como é que é essa prova do TJ Rio? Teve uma prova em 2002, teve uma em 2008, teve uma em 2014. Essa de 2014 foi da FGV, só teve analista de execução de mandados, o comissário e técnico de atividade judiciária. Mas ela não baliza tanto a gente porque foi a FGV. A FGV ela verticaliza mais a prova. Mas não deixa de ser alguns desembargadores que fizeram esse concurso vão fazer a prova de vocês. Posso explicar como é que é dentro de uma banca? Porque eu fui examinador já da FCC há algum tempo, nem poderia falar isso, mas estou falando. Como é que funciona? A gente prepara um banco de questões, então assim, me acionaram para o TJ Rio de Janeiro. Eu vou fazer 100, 200, 300 questões, lacro elas num documento protegido e mando diretamente para o desembargador que vai fazer a prova. É assim. O desembargador recebe, ele no perfil dele vai selecionar 10, 15, 20 que vão ser a prova. E às vezes até o presidente faz uma terceira escolha. No final das contas, você não sabe quais questões foram selecionadas. Então o que eu quero fazer? Primeiro, sabe essas 100 que o teu examinador da CESP vai preparar? Eu quero que você conheça as 100. Segundo, eu quero que você saiba provavelmente quais dessas 100 o teu desembargador aí no TJ Rio de Janeiro vai escolher, porque ele não vai perguntar aquilo que ele desconhece, ele vai perguntar aquilo que ele gosta. Então eu preciso estudar o que ele produziu, o mestrado, o doutorado dele, eu li de todos os examinadores. E por fim, saber como é que o presidente da banca se porta numa situação dessa. Então foi um curso que quando saiu, na semana passada, eu fiquei até às 4h15 da manhã, preparando ele. Então é muito zelo. Acho que de todos os retas finais que eu fiz até hoje, esse é o que mais tem novidade, esse é o que mais vai te impulsionar e é o que mais vai te motivar. Porque a gente vai ver na mentoria geral, já começa com o edital mentoriado. Primeira dica que eu deixo para vocês, ainda provavelmente dá tempo, né? A não ser que você já tenha comprado o curso depois, mas se estiver começando junto com a gente, faça os 2 cargos. Professor, eu tenho formação em economia, tenho formação em medicina, tenho formação em direito, tenho formação... Faça os 2 cargos. Com certeza o público alto aí é direito, alguns fazem administração, mas preste os 2 cargos. A diferença de remuneração não é tão grande. E às vezes você vai prestar analista, mas você passa em técnico. Por isso que o meu edital mentoriado, ele tem a seguinte dica para você. Dificilmente alguém só tem ensino médio, tá? Professor, eu estou na faculdade, eu estou no 3º ano. Presta os 2 cargos. Sabe por quê? Porque só vai chamar daqui 1 ano e meio, 2 anos. Começa hoje, a prova dia 7 de junho. O primeiro chamado vai ser para 2021, 2022. Se você está na metade da faculdade, seja qual curso for, vai. Analista sem especialidade, tem aí várias áreas, ciências contábeis, ciências econômicas, administração, direito. O que eu quero pontuar para vocês?
que o melhor cargo de todos é o analista de execução de mandado, se você tiver direito. Você vai trabalhar as 2 vezes por semana. Ai, não, professor, eu tenho medo, Rio de Janeiro e tal. Então tem um analista sem especialidade. Não, professor, eu acho que não vai dar, não tem ensino superior técnico de atividade judiciária. Então essa aula de mentoria, eu vou te dizer o seguinte, o que você deve fazer até a sua prova em 7 de junho, perfeito? Então você tem cerca de 3 meses, ó, vamos lá. Abril, maio, junho, você tem 3 meses. Cerca de 12 semanas é o prazo ideal de um curso de tiro curto. Eu chamo curso de tiro curto porque quem às vezes estava muito preparado no regular fica fora porque não fez a revisão de véspera, não estudou a legislação, não estudou a banca, tá certo? E quem estava fora faz um curso de tiro curto, né? Ele fica dentro do baralho. Fui eu, muitas vezes eu não estava muito preparado, fiz um curso assim e passei, por exemplo, delegado de São Paulo. Eu não estudava medicina legal, não estudava informática, civil, já não lembrava algumas coisas. Eu fiz um curso de resolução de questões, apenas, que durou 12 semanas. Eu passei com 84 na primeira fase, passei com 68 na dissertativa, e na fase oral tirei 80, e fiquei dentro dos aprovados, que em 79, 81, não lembro o número, dos aprovados de delegado de São Paulo. Nunca abri um curso de regular de delegado. Então, esse curso de reta final serve para quê? Para você que não vinha se preparando, ou para você que não tinha ainda toda essa preparação, te colocar no máximo possível. Não te garanto que você vai ser aprovado, mas você vai ser a melhor prova da sua vida, você vai ficar muito perto da nota de corte e vai se empolgar para sempre no próximo se superar. Bom, gastei 5 minutos de introdução. Vamos lá, então. O que é essa mentoria? Eu não posso patentear porque a lei de direito autoral não permite, mas não é coach, não é enganação, não é ilusão. É mostrar o que você tem que fazer, basicamente para acontecer isso aqui. Ó. Imagina que teu concurso, você tem, deixa eu pegar aqui, você tem um rio, e aqui, ó, aqui é a aprovação e aqui é seu estudo. Eu sempre brinco com esse exemplo. Se você for em linha reta, você gasta aí alguns meses, talvez 1 ano, 2 anos para passar. O problema é o seguinte, se você for teimoso e quiser ir para o lado contrário, isso aqui, veja que é muito maior, você vai gastar 2, 3, 4 anos, e eu começo a perceber no meu presencial, nos meus alunos, que às vezes vêm de outros cursos, professor, eu sou concurseiro vitalício no curso tal, já estou há 5 anos lá, e não consigo ficar dentro do corte. Você acha que o pessoal quer que você passe? Você acha que ele quer perder cliente? Você vai na feira, meu avô ia na feira comprar uma batata, um dia meu avô faleceu, o cara quase chorou na feira, seu avô faz 10 anos que compra batata na feira, você acha que ele quer que meu avô faleça, que ele vá embora? Não, você acha que o cara quer que você passe no concurso? Não, eu quero que você passe. Por quê? Eu quero que você faça o curso 1 ou 2 vezes, passe e conte para 2 pessoas que você foi aprovado, que eu vou ter 2 alunos, não só. Essa é a minha ideia aqui no Damásio. Agora, se você for mais teimoso ainda, você pode nunca passar e nadar para o lado contrário. Então, qual que é a ideia? Que você vai em linha reta, essa é a mentoria. Então, coloca aí no seu caderno, aulas 1 a 3, tá certo? Não é fórmula milagrosa, mas exemplifica o que é essa mentoria. E pessoal, eu vou fazer a mentoria da parte específica, tá bom? Porque na parte de conhecimentos gerais, ó, como é que é a tua prova? Eu já vou abordar ela no finalzinho, tá? No final eu vou abordar teu concurso. Primeiro, 1 aula e meia de mentoria geral para você estudar para qualquer concurso. E 1 aula e meia eu vou me estudar só o perfil do TJ Rio de Janeiro. E depois as aulas teóricas e as questões se você comprou o combo, né? Veja só, o que eu quero pontuar com vocês aqui? Na parte de conhecimentos gerais, você tem português, você tem ética no serviço, você tem legislação e você tem pessoas com deficiência. Mas é 20 questões. Dessas 20, pode colocar umas 14 em português, de 12 a 14 questões no mínimo de português. Como é que se estuda português? Fazendo questões. Que o Bolognese foi meu professor do desembargador que eu trabalho, professor da esposa do desembargador, mas que ele não me ouça. Mas português não se estuda com livros, não se estuda com manuais, se estuda fazendo questões. Como questões? Perfil CESP e as últimas provas do Rio. Acabou. 1 vez por semana, 2 horas por dia, você mata o português e acerta todas, tá bom? Português para acertar todos. Pessoas com deficiência, você vai estudar a aula do professor Paulo de Oliveira. Ele é o maior especialista no país nessa matéria. Eu tenho livro escrito na matéria, pessoas com deficiência. Mas eu não dou aula dessa matéria porque ele é muito melhor do que eu. Então o professor Paulo Oliveira vai dar, e ele sempre acerta, TRF, acertou todas. TRF 3, 4, TJ Santa Catarina, ele é muito bom nessa área. Ética, professor Alisson, crava se tiver 1 ou 2 questões. E legislação, a nossa aposta é que o professor Paulo Peixoto faça um bom curso e consiga, naquele monte de coisa, dar o que é necessário para você na parte de legislação. A gente vai recortar o edital de legislação e você vai ler, só isso. Isso é 20 questões. O que é importante é a parte de conhecimentos específicos, onde você tem 40 questões. Então vamos lá, se você estiver prestando analista, eu recomendo que você preste os 2, a gente vai ver no final. Você tem o núcleo duro aí,
constitucional, administrativo, processo civil, processo penal. Correndo do lado, civil e penal não cai em técnico, mas é muito pequeno. Civil e penal é um edital curtíssimo, só com as aulas você consegue resolver. Por isso que eu mando você prestar os dois, porque os demais se cruzam. O que eu quero colocar aqui para vocês? Ó, mentoria, perfeito? Serve para o que você fizer para outros concursos também. Você nunca vai ler regras. Professor, como assim regra? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém vai perguntar isso. A casa não é asilo inviolável. Ninguém vai perguntar obviedades. Vai perguntar a República Federativa formada pela União Indissolúvel dos Estados. Ninguém vai perguntar. Alguém vai perguntar Brasília, capital federal. Ninguém vai perguntar coisas óbvias, claras. O que ele vai perguntar é quais são as 5, 6 exceções de domicílio, qual é o rol de fundamentos, qual é o rol de objetivos fundamentais, o que o Congresso pode fazer com ou sem sanção do presidente, Câmara dos Deputados pode fazer isso, Senado pode fazer isso. Aí vamos para as outras matérias. Qual é o prazo de suspensão dos direitos políticos? Então veja, ele quer cobrar coisas que você na hora da prova não vai lembrar, porque uma coisa é você estar aqui assistindo aula agradável. Eu digo até que a aula não é aula, tem que ser um documentário, tem que ser mais agradável que o Netflix, tá certo? Eu nunca vou esquecer. O meu hábito na sexta-noite não era ligar Netflix e ficar assistindo, era colocar as aulas. Eu me divertia, eu gostava mesmo. Ainda mais se o professor tinha lá umas piadinhas boas, eu me divertia. Espero que seja o caso. Então, assim, mais agradável que o Netflix. Se você acompanhar isso, meus amigos, eu quero extrair os pontos principais. São 4, chamado zona cinzenta da lei. Então, ó, guarda isso para a tua vida. Ninguém pergunta a regra, ninguém pergunta a obviedade. Vamos trabalhar com a letra da lei, fazendo exemplos dentro do seu edital? O que o teu examinador gosta de perguntar? Eu chamei isso aqui de 4 zonas cinzentas da letra da lei. Então, se você já viu isso no YouTube, né, essa minha aula é famosa até, famosa porque deu repercussão, né, não porque eu gosto de ser, que glória, trânsito, mundo, sabe? O mundo é... Tudo desse mundo é passageiro, mas vamos fazer o melhor possível, né? 4 zonas cinzentas da letra da lei. Sabe o que acontece aqui, meus amigos? Vou fazer algumas perguntas que podem cair inconstitucional para você. Qual que é o quórum de uma lei complementar? Maioria absoluta, maioria simples, 1/3, 2/3? Qual que é o quórum de uma súmula vinculante? É 2/3, 3/5? E de um tratado internacional para virar emenda constitucional, sendo de direitos humanos, 2/3 ou 3/5? Súmula vinculante, 2/3, 3/5? Aliás, para admitir a denúncia contra o presidente, 1/3, 2/3? São coisas, fatores que na hora da prova, papai, vai lá, confia em você. Aí você vai lembrar do teu filhinho, né? Quando você passar, a gente vai ter uma vida melhor. Fala, meu Deus do céu, né? Tua esposa não, é noiva, geralmente é noiva, a maioria está com noivo, né? Quando você passar, a gente vai casar? Vai sim. Aí que você vai razoar tudo o gabarito, né? Ou teus pais, é muito comum os pais, né? Vai lá, essa aí é sua, confia em você. Fala, meu Deus, nem eu confio em mim. Então, é a vida do concurseiro. Então, eu te entendo, porque, ó, tenho até problema na bacia de tanto tempo sentado que eu já fiquei fazendo prova. Foram 1/3 da minha vida. Vamos lá. Primeiro fator que você tem que guardar aí, meus amigos, por que primeiro fator? Primeiro ponto que costuma cair, muito cobrado em questões, é o tal do quórum. Então eu vou colocar para vocês aí o quórum. Quórum. Professor, precisa anotar? Eu quero que você só acompanhe, tá certo? Eu falo um pouquinho mais rápido para caber mais coisa. Não precisa anotar. É uma aula, sabe aquele manual de como manipular, como dirigir um avião? É isso. Nosso curso está aí, está feito, está preparado. Todos os professores estão alinhados aí no formato que eu quero o TJ Rio de Janeiro. Todos eles leram sobre a banca, todos eles pesquisaram as questões anteriores da prova. Então a gente vai te dar coisa precisa, inédita, novo. Não é aula requentada, cuidado com o concorrente. Tudo requentado de não sei quanto e tem aula revogada, pelo que eu vi aí. Aí material, tudo revogado, tudo... Quórum. Veja só, especificamente no teu edital, quando eu falo de quórum, deixa eu colocar aqui, ó, exemplos. A gente vai sempre exemplificar em constitucional. O que é interessante a gente guardar em quórum de constitucional? Veja só, qual é, letra A, só para exemplificar, tá? A gente vai ver tudo isso nas aulas. Qual é o quórum para que um tratado internacional de direitos humanos vire emenda constitucional? Quer dizer, tem um tratado de internacional, que são 2, né? Marrakech e de Nova York. Quando ele é incorporado com um determinado quórum, ele vira emenda constitucional. Aí vem assim na questão, 2/3, 3/5, 3/5 nas duas casas, 3/5 nas duas casas nos 2 turnos. Então são quórums. Quando você lê isso na letra da lei, e sua aula não é suficiente, você tem que ler a letra da lei, e toda aula a gente vai te instruir para você ler a letra da lei. Por exemplo, é o telefone da Constituição. Como assim? 3/5
em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Não se assuste, você vai ver isso durante as aulas, mas muitas vezes, tá certo? É um curso de 100 e tantas milhares de horas aí, mas vai dar um trabalhinho para você. Então, esse é o primeiro quórum. Só que sabe como, se eu for o teu examinador, sabe aonde que eu te confundiria? Eu vou lá para o final do edital e eu pergunto assim, e o quórum para fazer uma súmula vinculante? Lembrando, quem faz súmula vinculante é só o STF. Você tem que se recordar que não é 3/5, mas é 2/3. Ah, em turnos? Não, quem faz é o STF, tem turno? Não. O plenário se reúne, 2/3 dos 11 ministros, faz a súmula vinculante. Mas se eu fosse teu examinador, eu também colocaria outras coisas para te confundir. Colocaria assim, qual que é o quórum de uma emenda constitucional? Você fala assim, professor, mas será que é o mesmo de um tratado internacional? É, ele vai meter um 2/3 aí. Então, cuidado com isso. Qual que é o quórum da emenda constitucional? Também 3/5 nos 2 turnos, nas 2 casas do Congresso. Tudo aqui de quórums, tá? Eu fazia isso, eu tinha um caderno só de quórums, um caderno só de prazos, um caderno só de competências. O professor não tinha vida? Não tinha namorado, morava com os pais, a vida era uma bosta, de bermuda, chinelo, conta negativa, que eu tinha que fazer um caderno de quórums. Vou fazer o quê? Vou ficar, imagina, eu tinha uma prima, assistindo a 4ª vez a novela Usurpadora, fala, Lu, você já viu essa novela, você sabe como termina, a vida tá fodida, você tá desempregada, aí tá passando fome, e ela, não, mas eu preciso ver a Usurpadora já tarde, eu lá, com prazo, aí a vida, depois de um certo tempo, mostra quem fica e quem vai, né? Então, letra D aí. Qual que é um outro quórum interessante para vocês guardarem? Qual que é o quórum de uma lei ordinária? Fala, professor, nossa, quanta coisa. Não, maioria simples, ou também chamada maioria relativa. Último exemplo aqui, ó. Qual que é um quórum agora de uma lei complementar? Lei complementar é maioria absoluta. Um é os que compareceram, número de presentes, quantos vieram, e outros levam em conta o número de membros, tá certo? Só isso é pela Constituição toda, e eu, Macau, e os outros professores, a gente vai destrinchar tudo isso. Professor, tá, mas a mentoria não é só de constitucional, não, é de todas as matérias. Vamos lá, porque há pouco tempo atrás eu estava aí no lugar de vocês estudando, né, sofrendo pra caralho. Vamos lá, agora em administrativo, vamos exemplificar com administrativo. Professor, me dá um exemplo aí. Lia, uma boa lei para cair, acho não, penso que, né, acho é feio, que é uma tendência, a lei de improbidade, vem caindo muito nos concursos, a CESP adora essa lei, ela foi explorada no último concurso que ela fez no TJ Pará. Aliás, minha recomendação, quando a gente for treinar questões, no último bloquinho, eu vou trazer 2 perfis, questões TJ Pará, questões TJ Rio de Janeiro, você vai perceber como a tua banca pensa. E ela explorou muito a LIA, a lei de improbidade administrativa, a lei 8429, tá certo? O que você tem que saber na LIA? Eu colocaria 2 coisas aqui para vocês. Primeiro ponto da LIA que eu acho que é importante. Qual é o prazo da suspensão dos direitos políticos? Então imagina que alguém é condenado, e aí ele vai perguntar, qual é o prazo da suspensão dos direitos políticos? O que você tem que perguntar para você mesmo, né? Bom, causou um enriquecimento ilícito, artigo 9º, causou um dano ao erário, artigo 10, ou violou um princípio da administração, artigo 11. E aí? Aí ele vai misturar um monte de prazo, 5, 8, 10, 8, 3, 2, 5, 3, 8. Tua cabeça vai ficar bem confusa. Vou colocar até em vermelho, porque eu acho que essa aqui é a minha aposta de prova aí no Rio de Janeiro. Você tem que guardar que aqui é 8 a 10 anos de suspensão. Você tem que guardar que aqui é 5 a 8 anos. E você tem que guardar aqui que isso vai de 3 a 5 anos. Por que é um ponto que eu dou bastante ênfase, meus amigos? Porque ele consta 2 vezes, o seu edital não é à toa. Ele consta em ética, aí obviamente que o Alisson não vai falar isso. A parte dele é ética no serviço público, não tem nada a ver com improbidade, tá? Acarreta improbidade, mas quem analisa improbidade é direito administrativo. E ele aparece novamente no edital de direito administrativo. Aposta de prova. Mas você quer ver uma que eu sempre esquecia na hora da prova? Isso aqui é a suspensão dos direitos políticos. E o prazo prescricional para as ações de improbidade? O que você precisa guardar em prazos prescricionais de improbidade? Você tem que guardar que nós temos aqui pelo menos 2 hipóteses clássicas que caem. Tem mais, tá? Mas 2 hipóteses clássicas. Quais são, meus amigos? Se for um mandato, quer dizer, alguém eleito, ou um cargo puramente em comissão, ou ainda, vou acrescentar aqui uma FC, uma função comissionada. Aí ele vai perguntar, qual que é o prazo? 3, 5, 8, 10. Você tem que guardar que é 5 anos.
E olha a estratégia, não que esse nome não é legal, mas olha a técnica, meus amigos, que você tem que colocar, pensar aí. Se eu estou falando de uma prova CESP, SEBRASP, você tem que estar muito antenado, aí vem a primeira característica da CESP, a jurisprudência. É importantíssimo. Senhor, eu não li, eu não comecei, eu estou na faculdade ainda, eu estou me formando, acabei de me formar, advogo, eu não uso jurisprudência. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer uns compilados de jurisprudência e soltar durante a aula. Por isso que nosso curso tem 2 formatos. Um puramente teórico, onde a ênfase vai ser a jurisprudência, e um curso puramente de questões, onde a ênfase vai ser o perfil TJ Rio de Janeiro com as provas anteriores da CESP. Você entendeu como, Ana? Eu acabei de receber uma mensagem assim de desses famosos aí, perfis de concurseiro, recomendando o Damaso, porque as aulas são inéditas e voltadas ao examinador. Os outros ficaram muito grandes, os outros cursos, não são tão tradicionais igual o Damaso, não tem a estrutura que a gente tem, começaram a requentar a aula. Aí você está assistindo, de repente o cara solta uma FCC e tal. Vai dar merda. Então, ó, isso aqui é 5 anos, e olha a jurisprudência que eu trago para vocês. Segundo o STF, no caso de mandato, esses 5 anos conta do último. Tá? Ah, ele foi reeleito. Então, 4 anos, não começou o prazo para a prescrição da improbidade. Ele vai começar no outro mandato, no final dos outros 4 anos, quer dizer, no final dos outros 8 anos. Agora, se for um cargo efetivo, qual que é o prazo de improbidade? Segundo a lei específica. A lei específica para as faltas punidas com quem? Demissão a bem do serviço público. Demissão a bem do serviço público, tá certo aí? Demissão a bem do serviço público. Então, isso aqui eu sempre confundia. Você tem que saber quem não tem vínculo com a administração permanente, 5 anos, se for mandato dos últimos anos do mandato, ou se for cargo efetivo no termo lá, não é só demissão, tá? Demissão a bem do serviço público. Ontologicamente é a mesma coisa. Mas cuidado com aquele a bem do serviço público que ele sempre troca na prova. O que eu estou trazendo para vocês? As minhas várias experiências onde eu acho que você vai quebrar a cara, tá certo? Bom, continuando aqui, a gente viu administrativo, né? Posso colocar processo civil? Processo civil, dá uma olhadinha. Edital enorme de processo civil. Vocês vão ter aula com o meu professor, o outro colega, né? Foi meu contemporâneo, mas o Eduardo Francisco. Cara, é genial. Promotor aqui em São Paulo, foi meu professor, me ajudou muito. Quando eu falo de quórum em processo civil, ele quer saber o seguinte: qual é a hora para cumprimento do ato processual? E vão vir 2 alternativas, ó, 6 às 18, beleza? Olha só a maldade, 6 às 20 horas, perfeito? Ou 5 às 21. Sabe qual que é a merda quando você estuda demais? Que você acaba sabendo muita coisa e erra mais. Eu nunca vou esquecer, uma vez o desembargador falou: como assim quem estuda mais erra mais? Porque você tem mais coisa na cabeça, você lembra de todos esses. Esses horários, eles aparecem em 3 leis diferentes. E uma é jurisprudência. E você que é um cara bem preparado, você vai saber que cada um deles também pode. A chance de errar é o máximo. O outro que nunca estudou, ele sabe, ele vai acertar mais que você. Então, assim, você que estuda mais e tem mais informações, você precisa ser mais organizado. Quando você é mais organizado, aí você vai fechar a prova. Deixa eu colocar aqui, 6 às 18 não é ato processual. Isso aqui é horário de domicílio, de dia, né? Horário de domicílio, dia, segundo o STF. Horário cronológico, a gente vai ver isso. Isso daqui também não é, isso aqui é crime de abuso de autoridade, está na nova lei do crime de abuso de autoridade. A gente vai ver, aliás, que eu acho que o cara errou ali. Ele colocou a lei antiga com as suas alterações. Então eu recomendei o Sanini, que vai gravar a legislação especial, gravar sobre a nova lei. Não vai gravar a lei revogada, ninguém vai perguntar a lei revogada. E eu acho que vai ter um aditamento do edital, uma retificação para colocar a lei 13.000 de 2019, que mudou aquela 4898 do abuso antigo, tá certo? Para quem for fazer analista aí. Preste os dois. Agora, esse é o critério de dia das 6 às 20 horas, perfeito? Então não confunda. Agora você quer ver um outro quórum interessante? O que é quórum? Quórum são números, né? Qual que é o prazo que o juiz tem? Veja só, quando a lei... veja só, qual que é o prazo que o juiz tem para fazer um despacho? 2, 5 ou 10? 5. E qual que é o prazo que o juiz tem para uma decisão interlocutória? 10. E qual que é o prazo que o juiz tem para uma sentença? 30. Tá certo aí? Então veja, meus amigos, o que eu fiz aqui inicialmente, para você não se perder, tudo que houver, volta aqui, ó, volta aqui, quórum, você precisa dar muita atenção. Quórum você guarda com coração. O que é isso? Decor com coração, guarda com coração, que são prazos que com certeza vão cair. Então, o primeiro ponto, são 4, tá? O primeiro que eu aposto, quando você estiver lendo a letra da lei, é guardar os números, quórum,
Prazos. Prazos é ótimo, né? Então tudo que envolve números. Isso é o primeiro ponto chamado da zona cinzenta da lei. No próximo bloco a gente vai ver os outros 3 pontos e eu vou treinar o perfil TJ Rio de Janeiro com vocês. Se você estiver gostando dessa mentoria, até para eu saber se eu não estou falando merda, pelo menos eu falo assim, é como se eu fosse prestar o concurso, é como se eu fosse passar. Eu me sinto na obrigação de, quando sai a prova de vocês, lá em junho, dia 8, 9 de junho, deve soltar o caderno. Eu imprimo ela e eu me tranco e eu faço ela. Se eu não for aprovado na nota de corte, eu largo meu cargo. Então assim, se eu sou que estou tentando ajudar vocês, não consigo passar, imagina vocês. Vai estar aprendendo com alguém que está aprendendo também? Não, eu tenho que passar. Então essa é a minha cabeça em todas as matérias, por isso que eu coordeno aqui. Se estiver sendo útil para vocês, manda lá uma foto dessa aula com a boca fechada. @Ricardo Baronovski, pode marcar também @curso Damásio, coloca aí, mentoria TJRJ, tamo junto, vamos gabaritar, vamos fechar essa prova de vocês. Singelamente, mostrar como é a sua prova, 20 de conhecimentos gerais, 40 de conhecimentos específicos, uma tem 5 horas, outra tem 4 horas, uma tem discursiva, o que é essa discursiva? Besteira, não se preocupa com isso, porque tudo isso está no formato teórico das aulas. Como você treina a CESP, como você treina a TJ Rio de Janeiro, serve para 2 coisas essa mentoria. 2 coisas. Uma para quase morrer, porque eu fiquei até 4h30 da manhã, assim, eu sou jovem, mas assim, vamos lá, vai dar tudo certo. Segunda coisa é para te ajudar. Seja você dando os primeiros passos nesse concurso, seja você, e eu estou nesse lugar aí, nesse segundo, há pouco tempo atrás, que estava patinando, ficava 2, 3, 1, 3, 2 pontos, e não entra. E eu não quero que você desista, eu quero que esse seja seu concurso. Eu quero, dos meus alunos, pelo menos uns 10 ou 20 convites de posse, para eu ir na sua posse, tá certo? Vou lá no Rio de Janeiro, vamos lá, bem protegidos, tá certo? Carro blindado. Claro que o Rio de Janeiro tem excelentes lugares, por exemplo, se eu passasse lá, eu prestei juízo uma vez, eu moraria em Petrópolis. Aliás, tem alguém de Petrópolis aí? Se tiver, manda mensagem, lugar extraordinário. Voltando aqui. Primeiro ponto é o quórum, que você tem que guardar. Segundo ponto, meus amigos, você tem que dar importância, quando eu falo aqui, é o rol. Tudo que for rol, como é que é rol? Quando o parágrafo elenca, coloca em elencos, né, coisas que você tem que guardar. Então, o rol, vamos aqui, constitucional, exemplo, tá? Tudo isso, os professores vão conversar com vocês aí. Pensa assim, ó, primeiro ponto, cargos privativos de brasileiro nato. Eu não vou abordar cada um deles, porque a gente vai ter aula específica disso, mas lá, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, não é o presidente, é ministro do STF, oficial das Forças Armadas, chefe de carreiras diplomáticas, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa, mas não para aí, tem o presidente do CNJ, tem um proprietário de empresa de radiodifusão, sons e imagens, tem os 6 cidadãos do Conselho da República, não é da Defesa Nacional, então tá vendo que são roles? Isso daí a gente vai explorar durante as aulas. Você bater o olho em alguma coisa que enumera coisas, você lê 3 vezes. E a melhor tática para rol é a tática dos dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí larga o VAD, olha para a parede. 1, 2, 3. Aí você volta, aí repete outra vez. 1, 2. O foda é quando alguém entra no quarto nesse momento. Você fala, caralho, vou ter que voltar desde o início. Alguém morreu? Ninguém morreu. Fecha a porta, sai e me deixa em paz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarda, isso aí a memória é fatal. Tá certo? Professor, por isso que eu fico ansioso, é por isso que eu fico cansado? É, porque o concurso exige muita memória. Segundo aqui, quais são os fundamentos da República? Você tem que lembrar que é o Soci Diva Plu. Vai ser inclusive a minha primeira aula para vocês aí. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político. Trabalhar com mnemônicos em rol é espetacular. Por quê? Veja outro. Posso falar aqui quais são os 11 direitos sociais. Se você não souber esse mnemônico, você não faz a prova. Edu, mora lá. Eu vou te deixar no mistério, a gente vai ver isso durante as aulas. Que é Edu mora lá, saúde, trabalha ali, Assis prossegue preso no transporte. Educação, moradia, lazer. Saúde, trabalho e alimentação. Proteção à maternidade e infância, não entra adolescência, segurança e a segurança pública, previdência social. Transporte, tá certo? Então, Edu mora lá, saúde, trabalha ali, Assis prossegue preso no transporte. Para tudo que eu for falar de rol, eu vou trazer um mnemônico para te ajudar, tá certo? Pelo menos na minha matéria. Aí fica com cada professor a sua autonomia, né? Constitucional é isso, meus amigos. Constitucional é você guardar rol. Agora, professor, me traz um exemplo aqui de processo civil, que eu estou com medo porque o edital é muito grande. Então, vem com processo civil aqui, ó. Processo civil, quais são as causas de impedimento e quais são as causas de suspeição? Quais são as causas de impedimento, quais são as de suspeição. Então, imagina o seguinte, impedimento, alguém foi parte ou eu tenho interesse direto na causa. Suspeição são causas subjetivas.
amigo íntimo, inimigo da parte dos advogados. Mas você sabe onde que cai quando eu falo de rol? São os detalhezinhos que você tem que saber. Posso te dar um exemplo que eu aposto aí que possa cair na sua prova? Impedimento. Seja aqui e seja também no CPP, o juiz não pode julgar o processo cuja parte ou os advogados sejam parentes até que grau dele. Aí você vai ficar assim, alternativa A, B, C ou D e E. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Você fala, bom, primeiro não é, quarto e quinto grau também tenho certeza que não. Você vai ficar entre segundo e terceiro grau. E você vai errar. É sempre assim. Quando é que você vai ser aprovado? Quando você não errar essa que você fica entre duas, tá? Guarda que impedimento é até terceiro grau. O professor Paulo de Oliveira vai explicar o que entra esse terceiro grau, que seria até sobrinhos e tios, não entra primos, né? Isso daqui é a mesma coisa que a súmula vinculante 13, que trata do nepotismo. Eu não posso empregar alguém até tios e sobrinhos, terceiro grau. Mas isso daqui é diferente do artigo 14, parágrafo 7º, que trata da inelegibilidade reflexa. Nessa aqui fala que não pode concorrer no território do presidente, do governador e do prefeito, seus parentes até, não é segundo grau, ou não é terceiro grau, é até segundo grau. Já vou explicar tudo. Até segundo grau é o quê? É até irmãos. Está vendo que eu estou fazendo um coro no meu caderno? Quando você se torna um concurseiro experiente, isso aqui está fazendo sentido para vocês. Nesse momento que eu falei tanta coisa, tem dois tipos de reação. Puta que pariu, por que eu não fiz engenharia ou medicina? Segunda reação possível é, nossa, está fazendo sentido as coisas. Se você está no primeiro grupo, eu quero te trazer para o segundo. Se você está no segundo grupo, continua, você está indo bem. Então, só quando um concurseiro já tem uma visão holística sobre toda a legislação, ele consegue enxergar que terceiro grau, você vai encontrar impedimento no CPP e no CPC, que o juiz não pode julgar até sobrinhos e tios. Civil, eu vou explicar os graus. Eu não, o professor vai explicar os graus. Nepotismo é a súmula vinculante 13, eu não posso empregar parentes até terceiro grau. Já não confunde com a inelegibilidade reflexa, a minha matéria, que eu não posso concorrer até segundo grau, tios e sobrinhos pode, é até irmãos. Tá vendo como eu estou fazendo uma análise geral do teu edital nos pontos que eu acredito? É como se fosse um dia Damásio antecipado, né? Que, se Deus quiser, teremos aí no Rio de Janeiro, hein? Vamos tentar para fazer um belo evento aí, em breve trago informações aí se ocorrerá, tá certo? O segundo rol aqui é o rol de tutela de evidência, lá no do 300, acho que é 301, se eu não estiver enganado, do CPC. O que é a tutela de evidência? É aquela que não precisa de urgência, basta a verossimilhança, basta a aparência do direito. Ah, tem prova documental, pedido repersecutório, o réu está obstruindo o processo. Tem 4 hipóteses, não é o rol? Você tem que guardar as 4 do rol de tutela de evidência. Sabia que a tutela de evidência cai mais do que a tutela normal, antecipada de urgência? Por quê? Porque ela é uma novidade do CPC. Guarda o rol lá do 300, se eu não estiver enganado, até vou confirmar aqui com vocês, para mim é uma aposta, sempre em processo civil, caiu isso no TRF terceira região, tá certo? Embora tenha sido o FCC, isso também se aplica a vocês aí. Abrindo o meu código, se a internet me ajudar, e enquanto você respira um pouquinho, que você deve estar morrendo, isso daí, meus amigos, se minha memória não falhou, está no 300 e... Ei, professor, eu já sei, você está em casa, porra, eu estou aqui, 311, errei o 0, é 311, tá certo? Guarda o rol do 311. Professor, dá uma lida rápida aí que eu não quero pegar o VAD, você é preguiçoso, hein? Abuso de direito da defesa, alegações de fato provados documentalmente, houver caso repetitivo ou súmula vinculante, pedido repersecutório, a petição for instruída com prova documental suficiente, tá certo? Voltando aqui, meus amigos, eu estou abordando, não se perca, rol. Professor, vamos lá, estou gostando da brincadeira. Quando eu falo de rol, vamos lá, processo penal agora, que o edital está de médio para grande também. Processo penal, você vai ter aula com 2 juízes. Um juiz exonerado, desistiu, quis dar aula. Veja a ousadia, a gente lá tentando, morrendo para entrar no serviço público, o PH Filler passou para delegado, falou, não quero isso que eu quero. Passou para juiz em Minas com 11 anos, falou, na verdade, meu sonho é dar aula. Coragem, né? Aposentadoria integral, paridade. Exonerou 30, 40 mil reais por mês para dar aula. Visionário, né? Merece todo sucesso. E o outro aqui, juiz de São Paulo, também foi meu professor, dá várias vezes o Madeira. Imagina, eu que tive que escolher esse time com vocês, aí fico muito satisfeito, muito orgulhoso de eles estarem juntos com a gente. Isso daqui, aqui, ó, guarda, que é um artigo forte, que é o 395 do CPP, que trata das causas de rejeição da denúncia. Você tem que guardar, meus amigos, que a denúncia manifestamente inepta vai ser rejeitada. Você tem que guardar que a denúncia que falta pressuposto processual
ou condição processual vai ser rejeitada. Você tem que guardar que quando ela faltar justa causa, o que é isso? O lastro probatório mínimo, né? Faltar justa causa para a ação penal vai ser rejeitada. Veja que tem um rol aí, né? Você tem que guardar as 3. Professor, se eu meter uma excludente de licitude, você viu? Você viu? Eu não enxerguei. Se eu meter aí uma excludente de culpabilidade, não sei. Tem que guardar literalmente o que diz o 395. Manifestamente inepta, faltar pressuposto, condição processual, falta de justa causa, para rejeitar a denúncia e não ter ação penal. Não começar o processo, aula de processo penal, vocês vão ver tudo isso. Bom, eu acho que ficou bem claro aí o que eu quero dizer quando eu falo de rol. É tudo que tem incisos, elencos, tá certo? Agora, olha uma terceira tendência de prova, tá certo? Competência. Competência, ele vai colocar várias autoridades e vai perguntar, ela pode fazer isso? Aí é clássico e não tem jeito, todo concurseiro sofre, e aliás, para mim, é minha aposta, tá? Tanto que eu atribuí 3 aulas para o professor Macau, pelo menos 3, aí fica a critério dele se ele quiser gravar mais. Para ele tratar de organização do Estado. Para mim, o que a União faz? Quem legisla sobre transporte? Se o Estado, mas veja que a prova da CESP, ela não vai perguntar como o Rio de Janeiro fazia na FGV. Quem faz tal coisa? Como é que a CESP trabalha? Isso que eu quero colocar na mentoria para vocês. Muita atenção, porque é cases. É mais ou menos o que a FGV faz hoje e não fazia no passado. Cases. Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, preocupado com a organização criminosa, resolve legislar sobre videoconferência. O Estado do Rio de Janeiro pode fazer isso? Aí você vai assim, letra A, sim, porque é competência concorrente. Letra B, não, porque é competência exclusiva da União. C, não, porque é competência privativa da União. Meus amigos, então guarda isso. É casos que você vai interpretar e aplicar o raciocínio ou pela jurisprudência ou pela letra da lei. Você está sacando como a CESP trabalha? Ainda mais nesse formato de verdadeiro ou falso, que não é certo e errado, você tem que saber interpretar o caso. Isso te cansa absurdamente. Nossa, só 60 questões para 5 ou 4 horas de prova? Mas é a questão. A prova de vocês é nível médio para difícil. Dá uma olhadinha quando eu falo em competência, por exemplo, em constitucional, tá certo? Constitucional. O que você tem que guardar? Primeiro, as competências exclusivas da União, estou falando de competência administrativa, está no 21. Depois, as competências privativas da União, não confundam, aqui é competência para legislar, cuidado com essas duas, tá? Privativa não se confunde com exclusiva, diz a doutrina que é exclusiva as competências administrativas e as competências privativas são as legislativas. Quer ver o clássico aqui? Legislar sobre gratuidade em estacionamento, legislar sobre matérias de penal, processo penal. Eu brinco, não sei se o professor Macau traz com vocês, mas abre aí o 22.1, é o capacete PM. Civil, penal, entra aqui, capacete penal, procedimental, marítimo. Você vai ver que cada sigla dessa corresponde a uma matéria no 22.1. Isso aí é competência privativa, que é a de legislar, né? Mas a que mais cai, que você tem que ficar esperto aí, é a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Essa aqui está no 24. E perceba, não entra municípios. Por quê? Porque tem a letra D de competências, tudo aula do professor Macau, né? Comum entre a União, Estados, Distrito Federal, e aqui sim entre o município, que não se confunde com a competência dos estados do 25, por exemplo, gás canalizado sempre cai, ou com a competência do 30 dos municípios. Essa está no 25, essa está no 30. 30 é interesse local. Tudo isso você vai ter aula, mas você entendeu a treta que é isso daí? Você organizar em tabelas, em fichas, e você saber tudo que é da União, tudo que é do Estado, tudo que é do município, o que é concorrente tirando o município, o que é comum incluindo o município. Professor, eu vou infartar. Nós infartaremos juntos, estou com vocês aí. Perfeito? Tá valendo a pena? Procura lá no Instagram, manda só para você descansar. Tira uma foto, boca fechada. Mentoria TJ, RJ, Rio de Janeiro, tá certo aí? @Ricardo Banovski, @curso da MAS, vou ficar muito contente de receber um recado de vocês, eu reposto lá no meu Instagram, e nós vamos conversando, mentorizando até individualmente com vocês aí, tá certo? Pula aí, vai. Aí você tem competências do Congresso, competência da Câmara, competência do STF, mas aí começa a ficar muita coisa, né? Só para, vai, descargo de consciência. Letra G, o que faz o Congresso, o que faz a Câmara, o que faz o Senado? Congresso, com ou sem sanção do presidente? H, o que faz o STF, o que faz o STF?
TJ, tá certo? Isso para mim é as competências constitucionais, saber o que faz cada poder e saber as competências, o chamado condomínio legislativo, quem faz o quê é também um rol, mas mais aí, né, são competências, né? Passa um traço no teu caderno, isso aqui, competência, que fica muito bem explicado com o constitucional. Nas outras matérias você vai se deparar, por exemplo, pessoas com deficiência, quem pode tratar o deficiente de determinada maneira, quais são os poderes do curador, se a curadoria envolve matrimônio, casamento, sexo, se não envolve só questões negociais, e de fato né, só questões negociais e patrimoniais, isso é a curatela, e não os direitos personalíssimos. Então veja, o que pode fazer o quê, né? Esse daqui é o nosso terceiro ponto. Para a gente terminar a nossa mentoria geral, vem o quarto ponto, né? Levou uma aula e meia, como eu prometi para vocês. O quarto ponto, para mim, é o mais importante deles, por isso eu deixei para o fim. São as exceções. Primeiro problema é escrever exceções, né? X, C, C, cedilha, hein? Não vai me decepcionar. Exceções. Vamos começar também com constitucional, porque é a matéria que eu mais domino, né? E eu consigo exemplificar melhor, mas tem toda a legislação, se a gente parar, eu consigo ficar aqui umas 9 aulas tranquilamente falando de tudo que eu enxergo no teu edital. Vamos lá, quórum, rol, competência e exceções. Quórum, rol, competência e exceções. Daqui para frente, seja você passando nesse e estudando para o próximo, seja você não passando nesse e estudando para o próximo, quando você olhar para a tua letra da lei, você vai olhar para ela de maneira diferente, tá certo? Você vai fazer o teu vademecum, perfeito? Aliás, logo a gente vai lançar um VAD de tribunais pela Saraiva. Sabe essa legislação que você não encontra, esparsa? Eu vou fazer um VAD específico a tribunais. Guarde aí, para qualquer tribunal, tá? Estadual, regional, trabalhista, eleitoral e também para quem presta analista em Ministério Público. Veja que a gente teve agora a analista do MP do Rio de Janeiro, Banco FGV. Para mim foi uma das provas mais difíceis que eu já vi, mais difícil que para membro, inclusive. Professor, volta para a aula, volto. Constitucional, letra A. Vamos lá, inviolabilidade ao domicílio. Ninguém vai perguntar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o quê? Quais são as exceções? Você vai lembrar assim, ó, flagrante delito, aí você lembra a ordem judicial durante o dia, você não vai lembrar de todas. Posso colocar todas para vocês, então? Ó, é o seguinte, você não pode entrar na casa de ninguém, fora do consentimento, flagrante, ordem judicial, e cuidado aqui, hein, não é o que você está pensando, ordem judicial durante o dia, desastre e socorro, prestar socorro e estado de sítio. Se você entrar fora dessas hipóteses do consentimento, flagrante, ordem judicial de dia, desastre, socorro e sítio, você se fodes. Pô, professor, se eu lembrar dos se fodes na prova, eu acerto a questão. Está entendendo meu raciocínio? Processos mnemônicos e o ponto cego da lei. Isso é a cabeça de um concurseiro. Isso é o que eu tento desenvolver no meu Instagram. Se você der uma olhadinha lá no @Ricardo Bronowski, vai ver, assim, raramente eu posto coisa pessoal. Às vezes quando estou muito estressado eu posto lá, sei lá, pôr do sol. Mas eu não posto coisas que tolham o seu tempo. Cuidado com os ladrões de tempo. Eu falei isso já mais de uma vez para vocês. O cara tem 200 stories, aí você vai, professor, você confia nele. Geralmente a gente confia muito no professor, eu confio muito no professor, porque acho que é um cara que abre mão de muita coisa. Eu abri mão de um concurso de promotor e delegado para dar aula. Então acho que, sei lá, tem muita gente rezando por mim, tem muita gente querendo mal, mas tem muita gente querendo meu bem também. Às vezes eu estou lá no restaurante e professor, ganho o dia. Ah, professor, não fiquei com tímido, né? Tímido do caralho, vem lá, a gente tira uma foto juntos, mas eu ganho o dia. Não há dinheiro que pague que a diretoria não me ouça. Mas tem professor que é ladrão de tempo, posta foto do cachorrinho, posta do que está comendo, vinho, está no karaokê, o caralho, tá? Cuidado com os ladrões de tempo. Uma coisa é roubar teu dinheiro, tá certo? Os cursos no mercado estão cheios disso. Mas dinheiro você recupera. Tempo você recupera, teus melhores anos de vida, convívio com a família. Cuidado com os ladrões de tempo. Quando você olha um stories, e é sedutor, né? O demônio é sedutor, você vai 1, 2, 3, 4, 5, você perdeu 2 horas e não aprendeu nada que mude para a sua vida. Ah, professor, eu descansei. Pelo contrário, você volta até mais cansado e mais ansioso. Por quê? Você vai olhar um estilo de vida suntuoso, que ainda você não pode ter, que você é concurseiro, você está buscando estabilidade financeira, vai ficar frustrado, vai ficar ansioso e com menos tempo. Cuidado com os ladrões de tempo, professores blogueirinhos. A minha proposta aqui é que você tenha o melhor conteúdo. Para quê? Para que em regra, 2 anos de preparação, a gente consiga cada vez encurtar mais. Perfeito? Aí precisa atravessar o rio mais rápido, né? Primeiro, inviolabilidade do domicílio, né? Não estou falando para nenhum professor em específico, mas para todos em geral, aliás, é uma bandeira que eu defendo há bastante tempo. E dá uma olhada, quando que eu não posso, vamos lá, exceções ao direito, a associação. Quando que eu não posso me associar? Quando ela tiver o quê? Caráter
Aí ele vai colocar assim, militar, extramilitar, não, paramilitar. Guarda as palavras, né? Letra C. E qual que é a exceção do direito de reunião? Exceção do direito de reunião. Essa daqui é o quê, meus amigos? O aviso prévio. Se você não fizer aviso prévio, você não pode. Então não é autorização prévia, mas é aviso prévio para não frustrar o anteriormente convocado e organizar o trânsito, né? Você quer ver uma outra? Vamos aqui também para processo civil, que eu fico muito preocupado com o edital de processo civil. Acho que é a cara do TJ Rio, né? Cobrar processo civil. Ele sempre cobra tradicionalmente muito difícil processo civil. Qual? Ó, exceções. Exceções é o quê? As preferências legais. Como assim, professor? Você vê que tem uma ordem cronológica de processos no 12, depois o servidor tem que publicar e cumprir os atos do juiz numa determinada ordem, e tem exceções. Olha, ele vai julgar preferencialmente nessa ordem, salvo as exceções legais. Você tem que saber que o juiz tem que julgar preferencialmente na ordem cronológica? Não, é Mobral. Você tem que saber que o IRDR, que os embargos de declaração, que as varas que acumulam, que as teses, que as sentenças homologatórias de acordo proferidas em audiência. Então tem um rol de 20 coisas que você tem que saber qual é a sequência, a ordem preferencial, mas mais ainda, as exceções à preferência legal, tá certo? Isso para mim é uma aposta porque é o espírito do novo código, organizar as coisas, né? Então veja, por exemplo, letra B, exceções ao cumprimento do servidor, a publicação e efetivação das decisões judiciais. Imagina que você é um servidor. Você tem que cumprir, preferencialmente, na ordem cronológica, mas tem duas exceções. Quais são essas duas exceções? Só para você guardar, atos urgentes reconhecidos pelo juiz, tá certo? Ó, se vem no despacho do juiz, cumpra-se agora, você passa tudo na frente. E as preferências legais, por exemplo, idoso, tiver doença grave, tramitação prioritária, né? Geralmente são os processos tarjados. Então, meus amigos, o que a gente ficou nessas duas aulas? Eu expliquei para vocês, deixa eu ir nessa aqui, ó. Eu expliquei para vocês que a gente tem 4 pontos importantes para ler. Isso é a mentoria geral, eu vou fazer agora daqui para frente, aprimorando em cada edital. Cada vez a gente vai aprimorar mais a nossa mentoria. Eu quero fazer um ponto depois, provavelmente para escrever em São Paulo, estou desenvolvendo isso, que deve ser no fim do ano. Eu vou medir o edital. Eu vou te falar o seguinte, segunda você tem que estudar tantos artigos, terça você tem que estudar tantos artigos, e largar dessa frieza de videoaula à distância. Ó, minha matéria é essa, acabou. Estou cagando para você, com todo respeito. Não, eu quero tirar o máximo de você de desempenho. Quero que você chegue lá e faça 80%, 90%, como a gente vai ver nesse último bloco. Bom, o que a gente caminha para o último bloco? A gente vai fazer o que agora? Dá uma olhadinha aqui. Eu vou analisar com vocês, e esse documento vai subir. Nosso aluno tem esse documento aqui. É um documento que eu preparei até às 4 e pouco da manhã, que chama Edital Mentoriado, tá certo? Eu fazia isso para mim. Dá uma olhada. Eu vou colocar os vários pontos do edital e o que você precisa dar conta até 7 de junho. Mas antes de eu chegar lá, eu preciso que você entenda seu edital. Vamos ver então o que você precisa saber para sua prova? Passa um traço no teu caderno e coloca assim, ó. O que preciso saber até 7 de junho. Por que 7 de junho? É a sua prova. O que preciso saber até 7 de junho? Meus amigos, então aqui, ó, primeira coisa que você tem que saber, obviamente, é como ocorrerão as suas provas. O que é as suas provas? Por que eu falo tanto para você prestar a analista, qualquer que seja a tua modalidade, ou técnico? Porque as duas caem no mesmo dia, 7 de junho. E quem tem experiência em concurso sabe que eles colocam no mesmo local. Se colocar em local diferente, dá merda. Os concurseiros quebram a banca. Eu nunca vi até hoje. Eu vi um TRE São Paulo que erraram, né? Colocaram em lugares diferentes. Mas, em regra, vai ser no mesmo local. Então, é assim, manhã, você vai fazer a prova de manhã, vai almoçar um McDonald's e volta para fazer à tarde, tá certo? Então, por favor, se você tiver ensino superior ou estiver prestes a concluir, que eu acho que é 90% dos nossos alunos, faça os dois. Manhã e tarde. Professor, um custa R$100, outro custa 80? Mas é investimento. Faça os dois. Com qualquer curso que você estiver fazendo com a gente, você consegue dar conta. Perfeito, porque o núcleo, quem faz a prova é muito parecido, tá? Posso contar um belzinho para vocês? Quando a gente prepara questões, a gente não faz para analista e para técnico. Professor, analista é muito mais difícil, muito mais aprofundado. Aqui, ó, a gente prepara, são 50 para analista e 50 para técnico. Indiferente. Faz, porque os pontos são parecidos, uma coisinha ou outra tem núcleo específico e manda. E aí não manda falando essa de analista, essa de técnico, a banca escolhe. Loucura, né? Então, o nível de profundidade de analista e técnico hoje é
igual, o que muda é a concorrência. Porque nível médio e outro é nível superior, então o nível médio atrai mais gente, porque tem gente na faculdade ou tem gente que tem um curso técnico, né? Então vamos lá, mas a grande maioria tem ou está acabando o ensino superior. 2. O que você precisa saber? Como é que funciona o sistema de questões da sua prova? É certo e errado? A cada 2 desconta uma certa? Como é o perfil chamado método CESP? Errado. A tua prova é múltipla escolha, 5 alternativas, 60 questões. Então, como é que funciona a tua prova? É o último ponto aqui que eu coloco antes da gente seguir para outra aula, né? Você vai ter uma prova, vamos lá, analista, e você tem uma prova de técnico, perfeito? Qual é a diferença? As duas seguem a mesma coisa. 20 questões para conhecimentos gerais e 40 questões para conhecimentos específicos. Você não é burro, né, meu amigo? Se você tiver que dar ênfase, aonde você vai dar conhecimentos específicos? Pensa, tem o mesmo peso, ao contrário do TRF da FCC, que conhecimentos específicos tinha peso 3 e conhecimentos gerais tinha peso 1, quer dizer, tinha 20 pontos numa e 120 pontos na outra. Aí ele era gritante, tinha que largar conhecimentos gerais. Mas posso mostrar aqui, 20 pontos numa e outra é o dobro, 40 pontos que você tem que fazer? Esse seja o bloco mais interessante para quem vai prestar o TJ Rio, acho que é o diferencial do nosso curso, é que as aulas são manufaturadas, inéditas. Quando a gente já está na coordenação, né, vou contar só uma pequena coisa, para você dar uma descansadinha. Quando eu recebi esse convite, né, aceitei, eu estava indo para fora do estado, assumi como promotor, falei, não, fica. Puxa, eu busquei isso a vida inteira, ganhar 30 mil, ficar na rede, na sexta, o dia inteiro, né? Não, fica, vai ser um desafio, eu estou gostando, tá divertido. Falaram que ia ser legal, sabe? Passei na igreja e prometi que o meu cargo, seja a religião que você tiver, passei aqui na igrejinha que tem dentro da Amazo, foi assim, ser o mais honesto possível. Por quê? O pessoal, para otimizar o lucro, pega a mesma aula, faz uma aula mãe e replica para vários cursos, paga uma aula para o professor, uma reprise de 20%, e vai lucrando, vai lucrando, vai lucrando. Aqui não. Todo o curso de reta, esses retas finais grandes, tribunais de polícia, são novos. Manufaturados de quem faz a prova no perfil da banca. Eu acho que hoje no mercado isso é raríssimo. A pessoa faz uma aula, outra de novinha e coloca tudo requintado. Aqui todas as aulas são novas, tá certo? Acho que esse é o diferencial. O lucro é menor? É, mas a gente tem aluno mais satisfeito. Então, 20 questões de conhecimentos gerais e 40 de específicos, mas guarde o seguinte, que em analista, meus amigos, você tem 5 horas de duração na prova, só que cai uma tal de discursiva. Perfeito? Opa, que rabiscou tudo. Uma discursiva, o que é isso? A discursiva no teu cargo é uma redação. Tirando os de médico, que não é o caso, né, aparentemente, que é bem específico para a de medicina, a nossa aí de jurídica, 30 linhas a respeito de temas relacionados a conhecimento específico. Então, um dos temas jurídicos, 30 linhas. Com as aulas teóricas, você vai colocar isso no papel. Por isso que a nossa aula teórica vai ser doutrinária e jurisprudencial, perfeito? Aí, já na prova de técnico, você vai ver que você tem 4 horas. Professor, eu vou ficar 9 horas fazendo prova? Ah, vai. Vai, senão eu vou te pegar, você vai ver só. 4 horas para fazer no técnico, isso aqui não tem a outra parte, por isso que ela acaba ficando. Então, o que você coloca em mente? Analista, você vai fazer a prova em 3 horas e meia. 3 horas e meia. Para quê? Meia hora para você preencher o gabarito e 1 hora você faz a discursiva. Técnico, se você está prestando os dois, 4 horas. Então, 3 horas e meia, 3 horas e 20 para dar uma margem segura e 40 minutos para o gabarito. Você vai ser o último a sair, tá certo? Vai assinar junto lá os 3 últimos, tá certo? Analista e técnico. A diferença é que analista, se você for prestar os dois, cai civil e penal. Já técnico, não. Então, depois no edital mentoriado, a gente vai ver o que cai cada uma delas, né? Terceiro ponto interessante que eu quero que vocês coloquem no caderninho de vocês aí. Qual que é esse terceiro ponto da análise do perfil TJ Rio de Janeiro? O perfil da banca. Esse aqui é interessante. Quando você presta concursos de carreira, juiz e promotor, tem alguns perfis próprios, né, que eles colocam assim, tem um famoso, chama perfil da banca, agora ele está cobrando, acho que 300, 400 reais, e ele te entrega tudo que o cara escreveu, tudo que ele leu. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer já resumindo, te dando a informação durante as aulas. Então vamos lá, quando eu falo em perfil da banca, a gente tem cerca de 4, 5 desembargadores que estão fazendo a prova de vocês, foi divulgado no Diário Oficial, e nós temos o perfil inicial que é da Sebrasp. Quando eu falo de concurso Sebrasp, o que vai nortear a nossa prova aqui, CESP ou Sebrasp, ela tem a seguinte característica, ela trabalha com cases. O que é isso?
casos. Então ela não vai fazer como a FCC e ela não vai fazer como a VUNESP, sobretudo a OCP, outras bancas menores, que ela cobrar o que é tal coisa. O mandado de injunção serve para falta de norma regulamentadora. Não vai fazer isso. José, servidor público, deseja exercer greve com medo de ser demitido do serviço público, ele precisa de procurar seu auxílio aí para uma instrução. José deve impetrar um mandado de injunção, um habeas data. Então é isso, ele conta um caso, ele suga a sua energia. Para quê? Para que você perca, às vezes, um detalhezinho. Quer ver um outro caso aí? Pensa que em processo penal, ele fala assim, José foi preso indevidamente ou está preso há mais tempo do que é necessário e ele procura seus serviços para sugerir a ele o que deve fazer, sabendo que ele quer algo privativo de advogado. Se você está cansando, você fala, foi preso, ou está preso há mais tempo, uma prisão ilegal, habeas corpus, só que você não leu o finalzinho de uma peça privativa de advogado, relaxamento de prisão em flagrante. Então, meus amigos, cuidado com o enunciado da CESP. Isso aqui para mim é o principal, você conheceu que a CESP faz de maldade. Então ela não trabalha com literalidade de lei. Por isso que eu não dou tanta ênfase à letra da lei. Lógico que é de suma importância a letra da lei. Eu dou muita ênfase aos cases. E ela gosta de jurisprudência. Jurisprudência. Por isso que a gente costuma brincar, quando é método CESP, aqui não é, né? 2 erros anulam uma certa, que se a CESP fizesse o juízo final, todo mundo ia para o inferno, né? Porque é muito fácil de tropeçar no perfil CESP. E como é que você resolve essa questão jurisprudencial? Você trabalha resolvendo questões, a gente vai treinar depois por períodos. Você vai ler teu enunciado e vai fazer cortes assim, ó, cortes. Eu vou te mostrar na prática como é que é essa ferramenta que eu, consultando multiaprovados em CESP, me contaram. Ó, você vai lendo por períodos e vai extraindo se é correto. Qualquer buraquinho naquele você acaba tropeçando, né? Como é que faz isso em múltipla escolha? E o último detalhe é que a CESP, você sempre, como toda banca, vai ficar entre duas. Sempre vai ficar entre duas. Alternativa C, alternativa E. O que você tem que fazer? Eliminar a errada. Como é que você resolve? As outras também, mas como é que você resolve a CESP? Método de exclusão, foi isso que eu nomeei na minha mentoria. Então você vai ler as 5 alternativas, você não vai marcar a certa, você vai tirar as erradas. Professor, isso é obviedade, já treino isso, tá legal. Continue assim. Então tira as erradas, você sempre vai ficar entre duas. E nessas duas, meus amigos, aí é Deus. Aí é Deus que vai definir que vai ser aprovado. Sabe como é que vai ser? Eu já prevejo para vocês como é que vai ser a situação. Você tem 60 perguntas, perfeito? Dessas 60, 40 você tem certeza, 10 você vai ficar entre duas e 10 você não tem certeza de nada. Essas 10, morreu, tá? Tua prova está valendo 50. Onde que você vai ser aprovado? Quando nessas 10 você acertar umas 8. Por quê? Porque vai dar 48 e é 80% geralmente que você precisa. Então, o que é a técnica aqui? 40 você vai saber, você vai marcar com maior certeza. Estou falando de um concurseiro que está estudando há algum tempo, tá? Professor, se acertar metade da prova, tá bom. Caralho, vamos que vai dar certo, porra. Vamos, treina, força aí. 10, ninguém sabe. As questões impossíveis, não perca tempo com elas, que você vai errar mesmo. Todo mundo vai errar 7% de acerto, 10% de acerto. Agora tem o coração da prova. O coração da prova é cerca de 15% da prova, 15%, que você vai ficar entre duas questões. Geralmente, a gente acerta metade delas. Metade no chute eu acerto, metade eu erro. Isso é insuficiente. Você tem que acertar 80%. Sabe quando eu fui aprovado nos meus concursos? Quando esses 15%, que são aquelas 10 do meio, eu acertei todas. Puta, acertei. Caralho, acertei, tava bom de chute. É chute, tá? Chute. Quando você acertar 80 ou mais, quer dizer que você foi aprovado. É isso que eu quero treinar com vocês. Então, essa técnica de chute CESP também a gente vai desenvolver durante as aulas. Com base, depois no pacote de questões, eu vou fazer essa técnica de chute com vocês aí. Então veja que é um curso realmente voltado para TJ Rio, você vai ficar enjoado até de prestar TJ Rio. Então veja lá, meus amigos, que você tem o primeiro perfil, que é o Sebrasp. E tem um segundo perfil que eu não posso esquecer, que é o perfil TJ Rio de Janeiro. Tiveram algumas mudanças aí, tá certo? Tiveram algumas mudanças. Ele incluiu matérias que não tinha, por quê? Força da resolução 230 do CNJ incluiu pessoas com deficiência, incluiu ética no serviço público, técnico tirou matemática, nunca caiu informática em TJ, a não ser para os cargos específicos, e ele inchou um pouquinho a parte de direito, o edital jurídico é um pouco maior, mas ainda assim é um concurso menor do que foi o MP do Rio. O MP do Rio foi muito maior, tinha coletivo, difuso e tudo mais. Aqui é menor. A não ser aquele cargo de comissário que cai, Estatuto de Juventude, ECA, etc., mas é muito pouco também. Qual é o perfil do TJ Rio? Você tem que dar muita ênfase à legislação especial do RJ. Legislação especial, porque aparece
2 vezes. Ele aparece nos conhecimentos gerais, ele aparece nos conhecimentos gerais e aparece nos conhecimentos específicos, lá no final. Essa última de conhecimentos específicos, que pega uma parte de capítulos, né, que o professor Paulo Peixoto está gravando, 5 questões, 4, 3 no máximo, não passa disso. O grande ênfase está em processo civil, processo penal, administrativo e constitucional. Analista civil e penal, mais ou menos. Não conhecimentos básicos é a segunda maior matéria depois de português. Então você tem que assistir muito bem essas aulas e ele tem que estar no dia bom aí para ajudar nós a gabaritar isso aí. Até pedi umas tabelas, já encomendei para eles. Além disso, TJ Rio de Janeiro também gosta de jurisprudência. Por quê? Pensa, quem está fazendo a prova são desembargadores. E eles trabalham o dia inteiro o quê? Fazendo jurisprudência, pegando e formando julgados. Então veja que o foco dessa prova é você conhecer os grandes julgados. Se eu pudesse te dar uma dica, é você ler súmulas. Leia súmulas com mais ênfase às súmulas vinculantes. Para mim, das súmulas vinculantes, a gente está falando de 10% da sua prova na parte de conhecimentos específicos. No mínimo 4 a 6 questões de conhecimentos específicos são súmulas vinculantes. Professor, onde está a súmula vinculante? Vai até o final no seu vadimeco, você vai ver que a gente tem aí hoje, se eu não estiver enganado, tá? E tenho medo até que eu esteja desatualizado, mas acho que é isso, temos 56 vinculantes do STF. Leia todas elas. Ah, mas tem súmula que não está, de tributário. Leia todas elas. Leia todas elas. Com ênfase das algemas, com ênfase da súmula que trata de prisão, e essas coisas aí, que pode cair em processo penal, né? Quando não tiver vaga no estabelecimento, acho que é a última, até a 56. Leia as 56 súmulas vinculantes, que é a minha clara evidência de cair na sua prova. Então veja que esse é o perfil do Rio, conjugado com o perfil da Sebrasp, e é o que a gente vai tentar desenvolver na aula. Isso aqui é o tópico 3. Agora, olha esse 4 aqui, uma análise interessante, né? Últimas provas. Últimas provas. Ela ajuda a gente historicamente a saber como que o Rio vem se comportando. 2014, Rio de Janeiro. Eu tive também, se eu não estiver enganado, 2012, RJ, aqui, a analista, se eu não estiver enganado, foi até a CESP, aqui, se eu não estiver enganado, foi a FGV. Um dado para vocês, um dado. Que dado é esse, professor? Aqui a gente estava falando de 65.093 inscritos para técnico. E aqui eu estava falando de mais ou menos 21 mil inscritos para analista. Nos dias de hoje, levando em consideração que quem presta esse concurso prestou TRF, prestou TJ Pará foi 70 mil, vai prestar TJ Santa Catarina, muitos estão tentando conciliar, eu acho difícil, mas estão tentando conciliar, analista administrativo no TJ Santa Catarina cai muito financeiro. Eu imagino esses números nos seguintes termos para 2020. Para 2020, eu imagino que a gente está falando de 100 mil no mínimo para técnico, e desses 100 mil, alguns repetem, outros só prestem para analista, uns 30 mil para todos os cargos em analista, com mais ênfase no mais importante, que é o sem especialidade, que na verdade não é sem especialidade, estava vendo um curso rival, né? O pessoal quer sair na frente e gravou uma live lá no YouTube. Cargo sem especialidade, basta o ensino superior em qualquer área. Aqui, ó. Direito, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, não é qualquer área, que é sem especialidade que você trabalha em qualquer lugar. E tem o de execução de mandatos. Para mim é o filé mignon, né? Filé mignon, apesar de ter menos vagas. E esse é de direito. Então aqui deve estar 30 mil e nisso daqui estão uns 25 mil, tá certo? Vai ter mais ou menos de 100 a 150 mil no total. De 100 a 150 mil, mas muitos em duplicidade. No MP do Rio foram 40 mais 20, acho que foram 60 mil. Guarda isso, meus amigos. 100 mil no mínimo. Quer dizer que você tem que fazer o quê? O que eu estimo, pessoal? Corte. Quando eu estou falando de corte, a gente tem que mirar no TJ Rio, corte. Nota D, né? Para você ficar claro, nota de corte. Lá no Olho na Vaga, no dia da prova e tudo mais. Olho na Vaga é um site que calcula isso. Estou falando de uma nota de corte mais ou menos em 85% para técnico, em 80% para analista, tá certo? Que deve seguir mais ou menos da FCC. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, pode ser 90% para técnicos se for uma prova fácil, pode ser menos se for uma prova difícil. Você tem que mirar essa nota, meus amigos, 85 para técnico, isso vai balizar teu estudo. Eu estou ficando desesperado, cala a boca e estuda, tá certo? Ó, 85, eu estou falando o seguinte, que em conhecimentos gerais, você tem que acertar 17 das 20.
você só vai errar a questão em legislação. As outras você vai gabaritar. Você só vai matar em legislação. Agora, em conhecimentos específicos, eu estou falando que você tem que acertar 34 das 40. Estou falando a mesma coisa, que você só pode matar a questão de legislação também, na parte final. Você tem que acertar 51 das mais ou menos aí, 60, tá bom? 51 das 60, para dar nosso 85%. Agora aqui, conhecimentos gerais, aqui fica um pouco mais tranquilo. Conhecimentos gerais, você tem que acertar o quê, meus amigos? 16 das 20. Só erra questão da legislação. E aqui também da legislação, 32 das 40. Estou falando que aqui você tem que acertar 48 das 60. Então veja, qual que é nosso objetivo durante as aulas? 48 questões de analista, 51 ou mais para técnico. Estamos juntos? Estamos colocando desempenho aqui. Se você não enxerga onde você quer chegar, você não vai sair do lugar para sempre. Nossa, professor, que quanta ambição, né? 51 questões. Vem comigo que vai dar certo, tá? Confia no tio aqui que eu já quebrei muito a cara nisso daí. Para a gente terminar, meus amigos, terminar a nossa mentoria e fazer um treino com questões, tá? O último ponto aqui da mentoria Rio de Janeiro, que eu quero que vocês guardem aí, é o seguinte: 6 aulas. Como se desenvolverão nossas aulas? Nossa aula começou, né, hoje, 2 de março, ela vai até mais ou menos meados de maio de 2020, tá certo? Óbvio, né? Por quê? Deve terminar na última ou penúltima semana, não tenho certeza, mais ou menos aí, se você comprou o combo. O que é o combo? Nas primeiras aulas, você só vai ter o perfil teórico da CESP e do Rio de Janeiro. Isso que eu fiz esse curso até as 4 da manhã. Então você só vai ter na teoria. Por que não dá, nesse momento, para fazer teoria junto com questões? Professor, põe as questões já. Porque se o professor só gravar a questão, ele pode estar falando de questão que você não teve teoria. Você fala, nossa, eu estou aprendendo primeiro questão, depois teoria. Não dá certo. Então, as questões vêm depois da teoria, para você até relembrar e fazer uma revisão. Primeiro teórico, que deve ir até mais ou menos abril. Em abril, mais ou menos maio, estou dizendo que eu não sei o calendário direito, que quem faz é uma parte administrativa. Eu sou o coordenador científico acadêmico, né? Vem as questões. Então, questões, a gente vai de abril até maio, para quê? Para você ter 1 ou 2 semanas para você ler teu caderno. Qual que é o maior erro dos cursos? E a gente cometia esse erro até pouco tempo atrás. Eu assumi em outubro, falei, não, vamos fazer mais isso. Eu fazia um reta final, minha prova 7 de junho, o curso terminava no dia 5. Falei, caralho, quanta informação, eu não conseguia pôr na cabecinha, com todo respeito, na caixinha da cabeça, né? Cada informação, pôr na cabecinha é fogo. Eu não conseguia pôr na caixa da cabeça cada informação. E aí ficava muito desorganizado. Então eu te dou 2 semanas para você reler teu caderno. São 2 semanas que você tem caderno pronto e centenas de questões para todo dia rever a tua disciplina, tá certo aí? E questões, meus amigos? Você também vai ter um banco de questões que os professores vão disponibilizar nos slides, só de questões as aulas, revisando a parte teórica. Nas últimas 2 semanas ainda, a gente pretende, isso eu não garanto, tá? Mas fazer eventos de revisão de véspera. Eu estou preparando, eu não garanto para vocês, depende muito aí como é que vai ser, né, a adesão ao curso, etc. Espero que está bem alto, que a gente faça aí no Rio de Janeiro, espero, cobre sua unidade, tá? Peça para o pessoal, eu não garanto, não garanto. Alguma coisinha a gente vai fazer, talvez pelo Instagram, pelo YouTube, mas eu queria fazer um evento de revisão presencial, ou lá no IBMEC da MAS do Rio de Janeiro, alguma coisa na capital, fazer uma porta de prova, depende da vontade de vocês. Se vocês desejarem, mande mensagem para o @curso da MAS, mande mensagem para a sua unidade, mande mensagem para mim, que a gente vai ver a adesão do pessoal e a gente tenta fazer um evento de revisão de véspera no dia 6, sábado de junho. Para quê? Para tirar aquele estresse, você não ficar ansioso no hotel, ou você que é do Rio de Janeiro, fazer aquela última revisão que garante 4, 5 pontos, e às vezes é 4, 5 pontos que faz você entrar 10% da prova, né? Quase 10% entrar dentro da nota de corte. Meus amigos, terminado, dá uma olhada agora no edital mentoriado que está subindo aí na área do aluno de vocês. Vamos lá, eu estou falando de 20 questões de conhecimentos básicos, e a primeira parte de conhecimentos básicos eu estou imaginando aí na sua prova, que é português. Português deve ter umas 12 questões, depois legislação do Rio de Janeiro. Eu estou falando mais ou menos aí umas 4 questões, tá? 4 questões, e deve ter 2 e 2, ou 3 e 1, com mais ênfase em pessoas com deficiência e ética no serviço público.
Depois, meus amigos, eu estou seguindo para o edital aqui, veja que eu estou comparando, isso vai subir para você analisar. Veja que aqui tudo acaba se repetindo com um pouquinho de mais detalhes ou não, mas a pergunta sempre vai estar nesse aqui, tenho certeza disso. Então eu estou falando aqui que eu tenho 40 questões, dá em torno de 8 a 10 para cada uma. Primeiro, a administrativa e constitucional, as campeãs de questão, pode colocar 10 para cada uma, dê mais ênfase em administrativa e constitucional. Por fim, processo civil e processo penal, estou falando de mais ou menos 8 questões para cada uma. E se você presta na lista, você vai, aliás, e umas 4 a 5 questões de legislação, tá? Com ênfase que aqui repete, mas com análise de execução de mandatos cai um pouquinho diferente, quando não está grifado é conhecimento específico da área, né? E com especialidade analista, seja execução de mandatos, seja sem especialidade, o edital é idêntico. A opção é mesmo o estilo de vida do cargo, né? Seja penal, seja civil, acaba se repetindo. Estou falando com o menor número de questões. Então, aonde que está o coração da prova em qualquer cargo que você for prestar? Administrativo, constitucional e a legislação, que cai na parte geral e na parte específica. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, deixa eu voltar aqui para a minha lousa, né? Eu dividiria o caderno seguinte, sem prejuízo das aulas, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado você só vai fazer questões e revisão ou atrasado, tirar o atraso, tá? Domingo, descanso, porque você não é de ferro. Então, segunda, meus amigos, eu ficaria no núcleo básico. No núcleo básico. O que eu faria? Só questões de português. Só treinando questões. Nossa, que o Bolognese não me ouço, mas eu só treinaria português. O que eu estou fazendo aqui? Mentoria individualizada para te ajudar. 3 horinhas por dia disso aqui, hein? Fora as aulas. Depois, eu olharia com muitas ênfases os pontos das aulas de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. E leria a lei em legislação. E só olharia as aulas em ética. Um dia na semana já resolve essa treta. Para conhecimentos gerais, que é 20 perguntas. Como você já estudou legislação no dia anterior, na terça-feira eu já pegaria a legislação da parte específica, que deve ter umas 5 questões. Você só vai ficar onde? No texto daquelas leis, nos códigos normativos e tudo mais. Na terça-feira eu separaria para isso, tá certo aí? Terça-feira eu separaria para isso. Se você estiver prestando analista, eu colocaria aqui civil e penal. Não são matérias que vão vir com muitas questões, deve estar em torno de 4 ou 5, e você consegue, pegando nas aulas, o que o professor indica para você ler. Vamos separar quarta, quinta e sexta para o campeão de prova. Quem que é o campeão de prova? Olha só, na quarta eu só estudaria administrativo, na quinta eu só estudaria constitucional e na sexta eu usaria processo civil e processo penal. Aí, lógico, vai da tua dificuldade. Professor, eu tenho muita dificuldade em processo civil e processo penal, não tem em constitucional. Então, deixa a constitucional junto com uma outra matéria e você vai estudando aquela que você tem mais dificuldade sozinho. Esse é o meu calendário. Isso aqui é o que eu faria com base no edital mentoriado que eu coloquei para vocês. Português, legislação especial, pessoas com deficiência, ética, administrativo, constitucional, as duas maiores, processo civil, processo penal, legislação do Paulo Peixoto, civil e penal para quem for fazer analista apenas, né? Meus amigos, dá uma olhadinha com base neste perfil que eu estou narrando para vocês, não vai demorar mais que 5 minutinhos, eu estouro só um pouquinho aí, os 25, né? Mas exemplificando o que eu acho deva aparecer na prova de vocês aí. Rapidamente, olha, essa aqui norteia muito a gente. TJ Pará, CESP TJ Pará, CESP TJ Pará, CESP 2019. Vamos lá, Deus nos ajude, hein? Quando eu falo de TJ Pará CESP, são os mesmos membros da banca que vão fazer a sua. Analista judiciária, um grupo de pais apresentou requerimento a determinado município. Olha o case que eu falei da CESP, hein? Solicitando autorização para realizar manifestação pacífica. Já matei a questão. Manifestação, que é direito reunião, pacífica com autorização, está errado. Eu já vou na alternativa, eu não vou fazer o meu método porque não vai dar certo aqui, não tenho tempo, né? Mas eu ia eliminando as erradas, inadequado, porque o direito de reunião não requer autorização, mas apenas aviso prévio. Já achei elas.
mas eu guardaria e ia tirando as erradas. Inadequado, entretanto, a autoridade não poderia ter negado com base no fundamento errado. Enfim, a gente ia ter que ir eliminando as erradas, mas já vi aqui, porque reunião não requer autorização, mas apenas aviso prévio. Lembra a exceção que eu comentei em aula? Caiu aí. TJ Pará, esse aqui foi para oficial de justiça, avaliador federal. A Constituição de 88 prevê o uso de mandado de junção, ó o casinho, como uma garantia constitucional, sempre que a falta de norma regulamentadora, quando eu falo de mandado de injunção, qual que é o tipo de norma? Plena? Não. Contida? Não. Plena? Não. Contida? Não. É a limitada. Ele usou essa palavrinha aqui que só tem no canotilho, que não interessa. O era importante era saber que era uma norma de eficácia limitada. 6 questõezinhas aí. Agora vem o perfil do Rio de Janeiro. Veja se não é parecido com a CESP naquela época. Hoje a FGV mudou um pouco. 3. Pedro, após anos de estudo e reflexão, decidiu ingressar na carreira pública, mais especificamente um cargo de regime jurídico que lhe oferecia diversos benefícios. Submeteu-se ao respectivo concurso, foi aprovado, tomou posse, ocorre com um ano, a legislação foi alterada, os benefícios do respectivo regime jurídico sensivelmente reduzidos, acontece com muito isso, viu? Licença prévia e aposentadoria. À luz desse quadro, é correto afirmar que a legislação, a alteração, jurisprudência do STF, o que diz? É constitucional, pois não se pode falar em direito adquirido a regime jurídico. Não tem direito adquirido em benefício, não tem direito adquirido em previdência e tudo mais. Isso é jurisprudência do STF. Veja que como o Rio de Janeiro gosta da jurisprudência. 4ª questão, meus amigos. Determinado Estado com o objetivo de zelar pela infância, pela juventude, finaliza a execução de mandados em 2014. Né? Isso. Bem como por inexistir lei federal que trate da matéria, decide editar lei tratando de vencimento de mensalidade escolar. Vencimento de mensalidade escolar, competência de direito civil, que está no 22.1, que é competência privativa da União. Então, essa lei de determinado Estado o que você tem que guardar aí? Inconstitucional, pois a data de vencimento das mensalidades escolares é matéria afeta a direito civil de competência privativa da União. Lembra que eu falei que competências cai muito quem faz o quê? E eu não falei que tem que guardar a competência privativa da União, a exclusiva da União, a concorrente. Forte, né? Matéria do Macau aí com vocês. Penúltima questão, técnico. Aí, veja como o perfil agora é diferente. Ele já pergunta diretamente, não traz o caso, né? Com os olhos voltados à competência, professor, de novo, competência, é importante ou não é? Você mastigar do 20 até o artigo 30, que é o condomínio legislativo da Constituição Federal, muito importante. O que diz essa daí? É correto afirmar os estados podem legislar sobre as respectivas matérias, desde que não contraria as normas gerais da União. Ele está tratando aqui do 24, da competência concorrente, beleza? E a última questão, só para exemplificar. De acordo com a emenda 45 de 2004, os tratados e convenções é uma das questões que mais caem. Letra C. O que ele quer cobrar aqui? Quórum, meus amigos. Pode ter natureza jurídica de emenda constitucional, desde que sua aprovação se dê em 2 turnos, com um voto favorável e 3/5 dos respectivos membros, né, em cada casa do Congresso. Então, é o telefone da Constituição que a gente viu, 3/5 em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional. Perfeito? Olha os 2/3 aqui que é te ferrar, né, porque você lembra da súmula vinculante. Percebeu como a mentoria já te ajudou a resolver essas provas CESP, já te ajudou a resolver as provas do Rio de Janeiro? É isso que a gente vai fazer durante o nosso curso. Espero que você esteja contente com a gente, que nos acompanhe nas redes sociais, @Ricardo, né, Baronovski, lá no Instagram. Pode mandar uma foto dessa aula. E ficaria muito contente de tê-los junto com a gente nas redes sociais e que futuramente você se torne um servidor estatutário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o maior concurso desse ano. Tamo junto? Eu estou junto com vocês. Nossa missão só termina na sua posse.